Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do SonoCast, o podcast que ajuda você a dormir melhor e tirar todas as suas dúvidas sobre sono, baseado com muita ciência. Eu sou a doutora Cíntia Rosa, sou médica, sou otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, coordenadora do laboratório de sono do Hospital Hipo aqui em Curitiba, no Paraná, e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante. Você já acordou com uma sensação de apertamento na face ou com dor de cabeça pela manhã? Isso pode ser bruxismo. E hoje eu tenho a honra aqui de responder essas questões, todas essas dúvidas sobre esse tema, conosco a doutora Bianca Leão. Muito obrigada, Bianca, pela presença. Eu que agradeço muitíssimo o convite, espero poder aí contribuir e responder as dúvidas aí que os pacientes trazem com tanta frequência para o consultório. Perfeito, perfeito. E eu vou falar para vocês o currículo da Bianca aqui, que a Bianca é super especialista no assunto. Como eu já falei para vocês, aqui eu sempre trago as pessoas que gostam e entendem e estudam bastante sobre esses temas. A Bianca é graduada em odontologia, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, tem mestrado em odontologia, doutorado em distúrbios da comunicação, é professora na graduação do curso de odontologia e também professora da pós-graduação em odontologia nível mestrado. Então, ela tem bastante conhecimento, bastante trajetória aí para poder contar para a gente por que a gente tem bruxismo, como que trata, o que acontece se não fizer nada. Então, isso é muito importante. Eu sempre gosto, Bianca, no começo, até para aproximar de quem nos assiste, de quem está ouvindo a gente, que você contasse para a gente um pouquinho assim, como que foi a tua história dentro da odontologia, por que seguir por esse caminho, a odontologia do sono também. Então, falasse um pouquinho da Bianca aí por trás do jaleco. Por trás do jaleco. Então, vamos lá. Eu fiz odontologia. Antes de começar a odontologia, a minha ideia era fazer medicina. Por algum motivo, eu digo assim que o meu caminho foi para o lado da odontologia, assim. E comecei o curso. A Universidade Tuiuti já tem há muitos anos essa questão da DTM, dor orofacial, como uma das áreas principais de atuação. A gente tem um centro com mais de 25 anos de atendimento à população. E foi uma área que me encantou, porque eu falei, gente, é algo, sabe, fora da caixinha, fora do tratar o dente. Óbvio, né, que como graduanda eu passei por tudo isso. Mas poder tratar o paciente que tem dor, poder aconselhar esse paciente, realmente contribuir na melhora da qualidade de vida dele, me encantou desde o início. E terminada a graduação, eu já comecei a especialização, já sabia que era isso que eu queria. E o mais engraçado, que o desejo de ser professora já era antigo dentro da graduação. Eu sempre gostei de me imaginar lecionando. E então, isso ficou mais forte depois que eu tive a minha terceira filha. Falei, agora é o momento. Agora é o momento, 3 filhos, parou por aí, fui fazer o mestrado. Aí veio essa questão de realmente tornar esse sonho possível, e daí então eu fui contratada pela Universidade Tuiuti, fiz o doutorado, passei a integrar hoje o programa da pós-graduação, que me permite contribuir disseminando esse conhecimento para mais e mais pessoas, alunos da pós-graduação também. Ah, perfeito. Isso é bacana porque não só a gente acaba aprendendo mais a ciência, mas ajudando eles a ter uma visão crítica, né? Sim. Como consumidores de artigos. E eu sei que você também, a gente não colocou no currículo, mas é pesquisadora, sim, né? Sim. Assim como eu gosto de projetos e pesquisa e que a gente possa responder essas dúvidas que todos nós temos, né? Sim. Mesmo a população da forma leiga, mas a gente também como profissional da saúde. E a única maneira de a gente poder provar isso é buscando essa resposta através de pesquisa, realmente muito estudo, né? Sim.
eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu acho que é uma coisa que algumas pessoas, tudo bem que hoje já é mais conhecido, mas por que bruxismo? Por que esse nome? Esse nome, na verdade, vem, eu não vou lembrar o nome da pessoa que colocou esse termo, né? O bricken vem do grego, que significa ranger os dentes. Então ele é americano, não lembro o nome dele. Foi a primeira pessoa a utilizar esse nome, bruxismo, como para realmente falar dessa questão do ranger de dentes até então, né, entendido como somente à noite. Que eu imagino quando as crianças vêm no consultório, e é prevalente neles, mas você fala bruxismo, pensa, nossa, né? Coisa de bruxas. Será que é do Harry Potter? É, bem isso. E além disso, até entrando nessa questão, falando até das crianças, é comum, né? Muito. É difícil que alguém, ou que você aí pode ter bruxismo, ou conheça alguém que tem. É muito raro que haja um desconhecimento disso, né? Porque as pessoas sofrem, é uma desordem prevalente, não é? Muito prevalente. Nas crianças, né, se a gente falar em termos de prevalência, a gente tem uma prevalência bem alta nas crianças. Acho até que a gente pode falar, né, que nas crianças as questões respiratórias, a obstrução de vias aéreas superiores, que você trata tão bem, são prevalentes nas crianças. E quando há o encontro, né, dessas duas condições, o bruxismo ele acaba sendo secundário a essas questões da obstrução. Então, muitas vezes eu atendo crianças no consultório e o pai e a mãe muito preocupados e querem, né, de que maneira que a gente trata. Muitas vezes a gente orienta e acompanha. Acompanha, encaminha ao profissional, ao otorrino, para que acompanhe, para verifique a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica ou não. As alergias também, né? As rinites são bastante prevalentes como condições primárias a esse bruxismo. Então, muitas vezes a gente acompanha, né? E muito as mães ficam surpresas, né? De que realmente a gente só faça a orientação. Poucas crianças precisam de uma intervenção. Então, é o que a gente fala. Normalmente, com a maturação desse sistema respiratório, enfim, isso é uma condição que acaba por desaparecer naquela idade. Muitas vezes, por um período, ela desaparece e depois retorna por outros motivos. Mas acabam que são condições separadas, assim. E quando o paciente ele não tem essa queixa desde criança, né? Se ele acaba fazendo um diagnóstico ou um aparecimento mais tardio, tem um prognóstico diferente? Você vê no teu consultório isso? Você encara isso de uma forma diferente, assim? No adulto, a questão é diferente. Apesar de ser um pouco menos prevalente do que nas crianças, hoje a gente vê que provavelmente a gente, né, tem várias pessoas que nos assistem nesse momento que ou tem bruxismo ou que conhecem alguém que tem. É extremamente prevalente. Mas no adulto, a preocupação maior é que normalmente está relacionado a um fator primário. Então, eu sempre digo assim, no adulto ele é um sinalizador de uma condição primária. Pode ser que ele aconteça de maneira a não estar relacionado a nada, mas o que é mais prevalente é que realmente esteja relacionado a uma condição primária. As pessoas acabam entendendo o bruxismo como muito relacionado ao estresse, à ansiedade, quando na verdade ele está relacionado a outras tantas coisas, talvez mais importantes da gente observar. Foi até uma das perguntas que a gente recebeu, se tinha relação com estresse. Então, é o que as pessoas comentam. Eu estive em período com mais estresse, e ela tem essa percepção, ou alguém referiu, mas Sim. enfim, né, multifatorial, né? E realmente tem a ver, né? Tem a ver com neurotransmissores que são liberados em um momento de ansiedade, de estresse. Porém, não é só isso, tá? Então, o que pode acontecer? As pessoas, em um momento determinado, acabam tendo essa sintomatologia, mas não quer dizer que precisem de tratamento ou de intervenção. Entendi.
E a gente fala muito, quando fala no bruxismo, a primeira coisa que qualquer pessoa pensa, ou talvez até de quem não sofre com isso, é a doença de ranger os dentes, e pensa o ranger dos dentes como o problema. Aí eu vou quebrar um dente. Mas podem ter muitos outros sintomas e problemas relacionados, né, Bianca? Não é apenas o ranger o dente ou quebrar o dente a preocupação, né? Não, não é. Na verdade, se a gente for entender como essa condição secundária de saúde, né, relacionada a uma condição primária, a gente pode ter, por exemplo, pacientes com bruxismo secundário a uma apneia obstrutiva do sono. O que ele refere, né? O que o profissional vai ver? Dentes desgastados, e quebra, né? Fratura dental. E daí, a primeira coisa que o profissional dentista, né, vai pensar, não especialista, ele vai pensar, vou colocar uma placa. E o que eu recebo muito no consultório, o paciente tem a condição da apneia, é proposto a ele colocar uma placa e ele não consegue usar a placa, ele tosse à noite por conta da placa, ele se afoga com a placa e ele não entende por quê. E na verdade, quando o paciente tem uma apneia, ele não pode usar uma placa na arcada superior, por exemplo. Então, todas essas condições a gente precisa analisar quando o paciente chega até nós e refere algo nesse sentido. Uma outra questão é a questão das cefaleias, né? Você falou muito bem no início das cefaleias pela manhã. Elas podem acontecer por conta desse apertamento, óbvio, né, essa solicitação da musculatura mastigatória, sim. Porém, ele pode estar relacionado a outros tantos fatores. Claro. Né, como a apneia. A apneia causa, então tem sintomas relacionados nas duas condições. Então, a gente tem que ser muito hábil de entender aonde inicia uma condição e aonde eu tenho a outra. Para não recair também em algo muito perigoso, a gente achar que pode tratar tudo. E não pode. Quando um paciente tem uma questão psíquica que requer realmente atendimento profissional, não sou eu que vou fazer a prescrição medicamentosa. Apesar de ter o entendimento e saber quais medicações, por exemplo, podem agravar o bruxismo ou podem melhorar, não sou eu que vou fazer a prescrição desse tipo de medicação. Tem um médico, psiquiatra, que vai fazer isso da maneira adequada. Ao passo que, quando um paciente chega até mim com um relato de bruxismo, eu faço uma avaliação e eu percebo que ele tem uma apneia ou numa polissonografia, eu encontro essa apneia que me deixa em dúvida, vai para você. Vai para o médico para poder fazer a avaliação correta, porque é o médico que vai me dizer, sim, esse paciente pode ou vai se beneficiar de um aparelho de avanço mandibular, né, por conta dessa apneia, ou não, esse paciente é um paciente que vai para o uso do CPAP, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Tem que tentar ir puxando o fiozinho do novelo, né? Então, na verdade, a gente já consegue perceber que existem muitas causas. Muitas. Né? Então, dá para a gente considerar como se fosse algo totalmente normal e que não precisa ser investigado, especialmente nessa questão da vida um pouco adulta, do diagnóstico, né? Sim. Então, até é muito interessante porque lá na primeira classificação internacional dos distúrbios do sono, ele era colocado como uma parassonia. Sim. Então, né, para as pessoas que estão nos escutando, como se fosse um sonambulismo, um sonilóquio, falar dormindo, então o bruxismo estava naquele grupo. Na outra classificação, depois que houve uma atualização, ele mudou. Ficou como um distúrbio de movimento, né? Exato. Então, que fica mais adequado, de fato, porque é uma alteração da musculatura mastigatória, né? Sim. Então, tá lá. E nessa revisão, já houve uma modificaçãozinha a mais. Então, tudo que a ciência consegue ir trazendo, a gente vai agregando, lógico, e deve ser utilizado no consultório. Então, aqui a gente já tem um ponto importante de que existe especialista, pessoas que estudam e que estão aptas, né, a poder fazer essa investigação, esse tratamento adequado, né? Acho que isso é um ponto bem importante, né? Importante não piorar. Não piorar, com certeza. Isso já é bem importante, né? Então, acho que isso aí é um fato
que é bem importante a gente considerar. Existe uma outra situação também, que é o bruxismo de dia, né? É uma mesma entidade, Bianca? É a mesma coisa? São condições diferentes. Eles têm semelhança em relação à contração muscular, a uma série de questões. Ambos, né, bruxismo de vigília e bruxismo do sono, inclusive essa é uma alteração em termos de nômina, né? Anteriormente a gente usava bruxismo do dia, bruxismo da noite. Porém, uma pessoa que trabalha à noite e dorme de dia vai ter bruxismo do sono durante o dia. Então, é relacionado ao ciclo circadiano, né? Hoje em dia a gente entende desse jeito. E eles são condições diferentes, uma vez que durante o dia acontece, preocupa muito, até posso dizer que talvez preocupe mais, porque a modalidade que a gente tem para controle do bruxismo do sono é o paciente perceber que ele está apertando, rangendo ou contraindo a musculatura, né, da face. Esse é um dos principais tratamentos, né? Gerenciamentos, assim como, por exemplo, o controle da quantidade de cafeína, né? A cafeína, por exemplo, ela pode estar relacionada tanto ao bruxismo do dia quanto ao bruxismo à noite. Muitas vezes o paciente, reduzindo a quantidade de cafeína, ele consegue ter uma melhora substancial no seu bruxismo, tanto de dia quanto à noite. Já o bruxismo da noite, né, do sono, não da noite, do sono, ele acaba sendo complexo no sentido de tratamento e gerenciamento, porque assim como ele está relacionado a outras condições primárias, o paciente não tem consciência. Porém, o que acontece? O bruxismo acaba fragmentando o sono. E o paciente, o único relato que ele tem muitas vezes eu durmo 8 horas e tenho sono o dia inteiro. E daí? De que maneira, e isso é um relato de um paciente que tenha bruxismo? Mas também é relato de um paciente que tem outro distúrbio do sono. Então, eu tenho que ser capaz de entender aonde realmente ele tem esse bruxismo, aonde ele pode se beneficiar do uso de uma placa oclusal, né, que realmente não é um tratamento, mas é uma ferramenta que a gente tem para o controle do bruxismo do sono. E até onde ele vai precisar de um outro auxílio, né, de um profissional, de um médico do sono, para que gerencie todas as outras questões. Dentro das etiologias, então, de pensar em causas centrais, uso de medicamentos e aqui antidepressivos, né? Sim. Então, que podem ter também essa associação. Falou-se muito no passado da questão da oclusão. O que a ciência fala disso hoje em dia, Bianca? Péssimo isso, péssimo. Isso é importante falar, porque ainda tem quem siga essa linha, né? Tem. É importante que se diga, algo na periferia, dente, não vai curar, não vai tratar nada em relação ao bruxismo do sono ou ao bruxismo da vigília. Bruxismo, ele é mediado via sistema nervoso central. A mensagem vem do sistema nervoso central. Nada do que se faça na periferia vai resolver, melhorar, nada. Eu atendi uma paciente hoje pela manhã e ela veio exatamente com essa receita do profissional, né, do dentista que ela consultou. Ele me recomendou ajuste oclusal. Eu falei, por favor, não. O que significa ajuste oclusal? Desgaste dos dentes para que os dentes fiquem encaixados, perfeitamente encaixados. E, na verdade, o que a gente sabe? Um paciente que não tenha dentes, que use prótese, dentadura, ao retirar a dentadura à noite, ele vai ter bruxismo. Olha só. Então, não é o dente ou a falta ou a oclusão que não está ali encaixada que vai causar aquilo ou vai
nada a ver isso, a gente já falou, a gente já pesquisou, já tem revisão sistemática de revisão sistemática, então é algo assim que não se fala mais. Já no topo da ciência, das evidências, de que a gente, né, é algo que alguém lá no passado levantou essa hipótese, sim, como todo pesquisador, mas que de fato já não cabe mais. Não cabe mais. Né? Então isso é importante, que às vezes o paciente ele perde muito tempo nisso e piora, né? Sim. Então acaba gerando uma condição, acho que isso é importante. Gera custo, né? São tratamentos, às vezes, bastante custosos. E eu sempre falo para os meus pacientes, tratamento de DTM, dor orofacial e bruxismo não são tratamentos onerosos para o paciente. Então, se algo aparecer nesse sentido, desconfie. Então, são tratamentos que são possíveis para a população. E tem que ter esse entendimento, né? Do por que aquilo está trazendo. E acho que a gente fala do bruxismo, fala, eu escuto que ele range os dentes, eu vi que tem um desgaste. Para fazer diagnóstico, precisa da polissonografia? Não. Não. Vamos lá, esclarecer. Eu falando do lado do laboratório de sono, e que a profissional que solicita. Conta pra gente. Na verdade, assim, vamos partir do desgaste. Eu não preciso ter desgaste para o paciente ter bruxismo. Tá. A partir, já começou por aí. Eu vou ter realmente desgaste se eu tiver o apertamento ou o ranger de dentes. Mas se eu tiver somente a contração da musculatura, eu não vou ter o desgaste. Pronto. Se eu tiver um bruxismo que está relacionado a uma condição primária de um refluxo gastroesofágico, que também é uma condição primária prevalente quando a gente fala de bruxismo, eu vou ter um desgaste superior, porque eu tenho o retorno do líquido gástrico, né? Eu tenho uma diminuição do pH, eu vou ter um meio ácido e esse desgaste é aumentado. O que a gente fala? A gente fala hoje em dia de bruxismo provável. Então, provável, possível e definitivo, né? O definido. Realmente, o definido ou definitivo, eu vou estar na dependência de uma polissonografia. Porém, o que tem se falado na comunidade científica é que somente uma tomada de noite inteira de uma polissonografia tipo 1 não é o suficiente para definir se o paciente tem ou não bruxismo. Ele teria que ter pelo menos 2 ou 3 noites dormindo em um laboratório de sono. Infelizmente, as empresas não inventaram nenhuma ferramenta, pelo menos que a gente tenha aqui para uso, para que a gente pudesse fazer essa tomada em casa, por exemplo. A gente fica na dependência. Porém, não há uma necessidade de você ter essa certeza, né, quando o paciente tem outras características. Por exemplo, tem a marcação da língua, que a gente chama de crenação lingual. Tem uma linha aqui na bochecha interna, que é a linha alba, bem esbranquiçada, queratinizada. Então, são fatores que a gente acaba entendendo que possivelmente aquele paciente tenha, né? A musculatura dolorida, enrijecida, dores de cabeça pela manhã. Então, assim, algumas coisas nos fazem entender que realmente ele tem. Quando que a gente solicita uma polissonografia? Vou falar eu. Eu entendo que aquele paciente pode ser um paciente em que aquele bruxismo está relacionado a uma apneia, uma hipopneia. É importante eu saber e ter certeza? Porque se eu for fazer uso de placa oclusal, eu posso fazer, então, na arcada inferior. Ou aquele paciente é um paciente que vai para fazer uso de CPAP. E talvez o CPAP já diminua muito a sintomatologia dele, que ele, né, ele veio em busca. Então, às vezes, ele nem precisa da placa. Então, eu realmente faço a solicitação quando, em um primeiro teste, uma polissonografia tipo 4, né, simplificada, eu tenho um índice aumentado, ou realmente esse paciente já vem com relato
de ronco, de um sono extremamente agitado. Então, algumas coisas me fazem pedir, mas é a minoria dos pacientes. E é interessante porque no laboratório de sono não é de rotina a inclusão do sensor de masseter, né? Então, a gente coloca quando há essa solicitação, então são colocados esses sensores adicionais que são muito melhores do que só aquele que é colocado no mento, que a gente utiliza muito mais para estagiamento de sono, né? Do que para avaliar isso, né? E a gente tenta dar uma quantidade por horas, falar, foi tônico, foi fásico. Mas ainda assim a literatura com essa questão de quanto você vai receber, 4 eventos por hora, 5 por hora, como que isso vai mudar a conduta, né, para o colega que está recebendo. Então, na verdade, não muda, né? Então, 3, 4, 5... então é muito mais para tentar fazer achar outros distúrbios que poderiam estar contribuindo. E se a gente entrar nessa história da apneia, é quase que a história que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não é? Exato. Então, será que ele é um fator de risco? Ele é um fator protetor? Isso até uma colega dentista, Débora, lá de Pelotas, colocou, né? A gente comentar. É um fator protetor o bruxismo? Então, existe muita ciência para isso, né? Falando disso, né, Bianca? Sim. É o que eu falo para os pacientes. É naquele momento que o bruxismo não é o vilão. A gente acha que ele é o vilão. E, na verdade, ele acaba sendo o mocinho. Porque, como fator protetor, né, a gente falou que o bruxismo, ele é um alerta, né? Ele pode ser um alerta de uma condição mais importante. Por que protetor? Porque quando há a obstrução, os estudos, na verdade, eles divergem um pouco do que acontece antes. O momento da contração acontece antes ou após os eventos de apneia. A gente percebe que, na maioria, quando eles estão relacionados, ele acontece após. Acontece a apneia e acontece, então, o evento do bruxismo. O que acontece? O organismo, o sistema nervoso central, ele é inteligente. Ele acaba reconhecendo uma diminuição ali na oxigenação, aquela obstrução daquela passagem de ar, de oxigênio, e ele acaba ligando o sistema nervoso central no sentido de contrair essa musculatura mastigatória para que movimente e então a passagem seja restabelecida, né? Como eu falei, nem todas as apneias vão ter um bruxismo relacionado, mas a gente percebe, e nem todo paciente de apneia vai ter bruxismo, mas a gente percebe essa relação. E é a terceira desordem mais comum, o bruxismo, né? Então ele é bastante prevalente, muito, né? E a apneia é a segunda. Então a gente tem bastante mesmo. Sim. E a gente vê no laboratório, né? O paciente está em apneia, faz aquela movimentação, quer lubrificar, quer abrir a via aérea. Mas não significa que você tem que ficar com o bruxismo sofrendo, né? Sim. Nem tendo apneia, né? E deixar. Tem que tratar, na verdade, a causa e tentar resolver essa questão, né? E eu acho isso bem interessante, né? Porque o paciente, às vezes, chega já no consultório pra gente usando uma placa. E, assim, quando a gente fala de uma placa, não é uma placa única que existe, né? Porque ela é confeccionada, pode ser mais grossa, mais baixa, de silicone, não sei. Então, a gente vê vários tipos. Isso pode piorar, não pode? Conta pra nós, Bianca. Conta pra gente. Posso falar uma coisa? Por favor. Se alguém tiver uma placa de silicone macia, joga fora. Pronto. Resolvido. Joga fora, por favor. Imagine que uma placa resiliente, macia, de silicone, ou que não tenha uma espessura mínima, tá? Ela pode aumentar a contração, as contrações. É como um chiclete, se você dormir com chicletes na boca. Então, acaba que esse paciente masca a placa a noite inteira e acorda, ai, tô com dor. Ai, mas eu dormi de placa. Joga fora. É essa placa que está, na verdade, aumentando essa atividade, esse estímulo. Então, joga fora. Como a placa tem que ser? Placa é tudo igual? Não, não é tudo igual. Hoje, eu vi uma placa, o paciente trouxe, eles trazem a placa, eu examino a placa. Aí, porque eu... Sempre a história mesmo. Paguei uma fortuna, X, Y, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito, mas a placa é
prensada. O dentista fez um molde e mandou ao laboratório. O laboratório prensou uma placa de acetato, onde tem todas as marcações, e entregou para o paciente. Está aqui sua placa de bruxismo. Quando, na verdade, requer um passo a passo da construção desse dispositivo, que realmente o paciente, só quando ele substitui a placa, que ele diz, agora eu tenho uma placa. Ele percebe a diferença. Mas é difícil você colocar na cabeça do teu paciente que já passou por tantos profissionais, que já passou por tantos tratamentos, que já fez tantas placas, acabar ele entendendo que placa não é tudo igual. E dependendo da placa, o paciente, por exemplo, não consegue fechar a boca, né? Então eu vejo pelo meu lado, no laboratório falei, será que se ele tivesse sem essa placa, ele não teria um pouco menos de apneia? Então tem essa situação. E quando a gente pensa nessa situação também, eu gosto de falar para os pacientes, olha, a gente já percebe o bruxismo por esses sinais no consultório, mas vamos esperar o resultado da polissonografia, porque dá para adaptar um aparelho de avanço mandibular, que a gente chama de aparelho intraoral, que é um tratamento de apneia do sono, e pode resolver, né, as duas coisas também, né? É uma possibilidade. Quando o paciente tem uma apneia leve, né, que ele possa se beneficiar desse aparelho de avanço, é uma possibilidade, sim. E mesmo o paciente com dor? Essa é uma dúvida que os pacientes têm, não é? Na verdade, assim, quando há dor, então o bruxismo é uma coisa, dor e disfunção de ATM é uma outra condição, né? A gente sempre fala, bruxismo não é DTM. O que eu faço? Eu trato a dor, entendo a causa, realizo um tratamento para aquela condição. Quando ele estiver ausente de sintomatologia, a gente vai programar esse aparelho de avanço. O maior erro dos aparelhos de avanço é que o profissional que vai executar não entende que há um limite nesse avanço. Hoje em dia, quando os aparelhos são tituláveis, a gente consegue fazer esse avanço aos poucos, é sempre melhor eu ter o mínimo de avanço com o máximo de resultado, digamos assim, porque tem pacientes que têm condições articulares que não permitem, doença degenerativa articular, por exemplo, que não permite que eu faça um avanço, porque eu vou acabar fazendo com que essa doença articular progrida mais rapidamente. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E também os aparelhos são diferentes entre si, né? Existem os modelos prontos que compram na internet. Deus o livre. Também não é a mesma coisa, né? Isso também não. É importante falar, né? Eu acho que isso aí é bem importante. A gente já falou um pouco das placas, que, como você falou, é uma ferramenta, né? E o que mais que pode ser feito? O que piora? Qual a orientação? De uma maneira assim, a gente pudesse falar, qual é o tratamento do bruxismo? Tá, então a gente tem que combinar o seguinte, hoje em dia a gente não fala mais em diagnóstico do bruxismo, a gente fala em detecção. E a gente não fala mais em tratamento, a gente fala em gerenciamento. Então, era uma das outras perguntas, se tem cura. Se tem cura, não tem cura. Resposta, não. Vamos já responder. Na verdade, assim, o paciente vai ter momentos de melhora e momentos de piora. Enfim, o que eu não posso deixar de falar é que um dos maiores erros que a gente percebe é que o paciente vai a um profissional não especialista, esse profissional vê os dentes desgastados e chega à conclusão que ele tem bruxismo. Ele pode ter? Pode. Como ele pode ter um bruxismo não ativo? Ele pode ter tido bruxismo em algum momento da sua vida e não ter mais. E não necessitar do uso de uma placa. Então, isso é um pulo do gato. E daí, qual que era a pergunta? Não, como que você então maneja o tratamento, esse o manejo. Porque assim, o paciente... Não vou falar tratar, então. Isso, o manejo. O paciente, ele pode ter dor, como ele pode não ter dor. Os pacientes agem de maneira diferente. Quando há uma sintomatologia dolorosa, você vai agir com agulhamento seco, né, com aquela agulha de acupuntura, identificando pontos gatilhos nessa musculatura, posso usar
o laser, infravermelho, que funciona muito bem nessa questão da dor, massagem, termoterapia, né, compressa morna, né, morninha, ajuda bastante. Então, a gente tem várias ferramentas e a gente vai indicando para esse paciente até ele se adequar. O ideal é que, controlada essa sintomatologia, se ele está fazendo uso de placa, ele continue e retorne ao consultório a cada 4, 6 meses para fazer a manutenção da placa. Porém, junto com isso, a gente tem que entender quem que é esse meu paciente. É aquela listinha que você muito deve recomendar para os teus pacientes de higiene do sono. Sim. A gente faz da mesma maneira. Então, por exemplo, faz exercício físico regular? Ai, faço. Qual horário? 10 da noite. Que hora você vai dormir? 11? Então, às vezes é incompatível. Alguns pacientes percebem que ao fazer exercício físico à noite, eles estão muito agitados e têm uma noite mais agitada, com mais bruxismo, enfim. Então, qual é uma solução? Se exercitar pela manhã. Ai, mas eu não consigo. Acorde mais cedo. Existem métodos, existem meios. Ah, então não consigo de qualquer jeito. Então procure uma atividade física de menor intensidade. O que os pacientes muitas vezes não entendem é que não tem fórmula mágica. Ah, eu tenho bruxismo, mas eu tomo 8 xícaras de café por dia. Não dá. Ah, eu tenho bruxismo e fumo. O cigarro é um fator de risco que aumenta o risco para o paciente ter bruxismo. Então, se ele entender quais são os gatilhos dessa piora, ele acaba conseguindo gerenciar melhor. É uma descoberta. Eu sempre falo isso para os pacientes. É uma descoberta do que melhora e do que piora. E o paciente tem que ser palco daquilo. Ele tem que entender. Ele é o personagem principal daquela situação. Então, ele tem que realmente atuar naquilo, se ele quer melhorar. Esse é importante de entender o bruxismo como uma desordem, né? Exato. E que ele, se ele não tomar essas medidas, vai acabar caindo, gastando muito dinheiro, entrando às vezes em tratamento que não tem nenhuma evidência científica de resposta, e acaba atrapalhando mais, como eu falei, né? Não atrapalhar já ajuda muito, já né? ajuda. Mas com o ritmo hoje da vida moderna, é muito mais fácil que alguém te diga, não, vou curar, vou resolver tudo. Uma pílula mágica. Faça isso, e mesmo para essa questão do sono, né? Sim. Mesmo para apneia, né? Tantas coisas que vêm na internet que não tem o menor fundamento, ou mesmo para insônia, Exato. que também virou moda algumas coisas. Então, na verdade, o paciente tem que entender que são períodos que tem altos e baixos, né? Sim. Então, eu também gosto de falar isso do sono. Tem momentos que você vai estar melhor, momentos que vai estar pior, mas não é para desanimar, sim, né? Sim. E isso é importante. Com relação à dor, que você estava até comentando, eu estava me lembrando aqui, como otorrino, a gente recebe muito paciente no consultório com uma otalgia, uma dor de ouvido. Ele fala, Cíntia, eu tenho certeza que eu tô com uma otite. Olha, você olha lá, não tem nada. Ou o paciente que vem com zumbido também. Mas aí você vai examinar a ATM, ele não deixa nem encostar. Então, tem relação também, não tem, né? Tem. Além dessa questão do sono, a gente ainda tem outros sintomas que aparecem para o colega e que muitas vezes a gente precisa da ajuda de vocês aí para ajudar o paciente, né? Então assim, o que acontece? Não só o bruxismo, vamos pensar no bruxismo de um primeiro momento, quando o paciente range ou aperta, ele pode sobrecarregar a articulação. E é muito próximo ao ouvido. Então, o que a gente percebe é que o paciente faz um aumento dessa compressão nessa região e pode fazer uma artralgia. Pode fazer uma inflamação dessa articulação, como qualquer outra articulação do corpo pode sofrer. O joelho, por exemplo, né? Inflama, incha, dói, né? Tem restrição de movimento. Isso é uma condição. Como eu posso ter alteração, por exemplo, muscular dos músculos da face e o paciente referir um zumbido,
que é um zumbido que a gente chama e reconhece como zumbido somatosensorial. Normalmente, de maneira bem geral, é um zumbido que altera quando o paciente fala, quando mastiga, quando a gente faz sobrecarga, faz um teste de sobrecarga, ele diz, olha, meu zumbido aumentou, diminuiu, alterou a frequência. Então, há essa modulação. Porém, o zumbido é uma questão tão complexa, que eu também, como profissional da área, eu não posso achar que eu vou tratar todos. E o paciente que tem zumbido, né, mais do que ninguém, ele sabe o quanto é complicado ouvir um som, né, o dia todo, à noite. Então, ele quer buscar uma solução. Então, tem que cuidar para não cair na errada. Né? Cair numa errada. Né? Mas tem associação. O zumbido, assim, também como tem associação com muitos distúrbios do sono, né? Eles têm mais insônia, tem relação. Eu lembro na época da residência, a gente fez um trabalho com fibromialgia também nesse grupo, e a relação com o zumbido, o limiar de desconforto auditivo, né? Então, isso é bem importante. Eu gostaria que você falasse do teu estudo agora, que publicou faz pouco tempo, um ensaio clínico. E tem relação, né, na verdade, do bruxismo em pacientes que tinham distúrbio respiratório do sono. E que os exercícios, então, né, explicando para as pessoas até um pouquinho o que é um ensaio clínico, que é o que a gente, né, considera o melhor para a gente poder avaliar a eficácia, com certeza. E que teve uma resposta super interessante, principalmente naquilo que você falou lá no comecinho, na fragmentação do sono. Então, o objetivo, na verdade, desse estudo era entender se um paciente que tem apneia e tem o bruxismo relacionado a essa apneia, ele pode se beneficiar do tratamento da apneia com a melhora no bruxismo. Se eu tratar a apneia, eu poderia ter uma melhora no bruxismo. Então, a gente pegou pacientes com apneia leve e moderada, então pacientes não indicados para uso de CPAP, e efetuou uma terapia inspiratória e expiratória, que o pessoal da fisioterapia e da fonoaudiologia fazem, né, com brilhantismo, eu digo, não sou eu que fiz a intervenção, né, que passei a intervenção, eles foram orientados. E então, essa melhora, esse treinamento surtiu efeito. Então, o que é o treinamento inspiratório e expiratório? Um aparelho, né, que tem uma carga, e os pacientes faziam a inspiração e a expiração. Então, realmente mostrou em pouco tempo uma melhora, né? Houve uma melhora na apneia? Houve. Talvez não seria o único tratamento, mas em termos de fragmentação e melhora, principalmente de melhora na qualidade de sono, os pacientes foram bastante confirmaram, né, o que a gente imaginava que eles pudessem ter essa melhora. E é interessante, porque quando a gente fala, então até pensando, né, em termos de exames, diagnóstico, quando a gente fala num paciente, talvez, que tem uma relação com o bruxismo, a gente talvez esteja pensando num perfil de paciente que talvez não tenha uma dessaturação tão importante, porque ele tem um limiar de despertar que faz ele recuperar o tônus da musculatura, e dependendo do tipo do exame diagnóstico que eu vou buscar para a apneia, eu vou deixar de ter essa informação. Sim. Então, quando a gente recebe, às vezes, um exame simplificado, mesmo uma polissonografia do tipo 3, que eu vou olhar só cânula e oximetria, esforço, às vezes, principalmente mulheres, né, que tem um perfil de limiar de despertar baixo, às vezes, opa, vale a pena investir no tratamento dessa resistência da via aérea, do distúrbio, porque ela fragmenta muito mais. Sim. Então, isso também, eu acho que... E eu achei fantástico do trabalho, assim, né? Eu achei muito importante essa diferença, porque isso afeta muito... A gente está falando de uma medida objetiva, né, que você fez. Mas afeta o subjetivo, né? Então, se a gente, né, avaliasse o questionário, com certeza essas pessoas têm uma percepção
percepção de qualidade de sono muito melhor. Sim. Né? E sofrem com isso. E às vezes é aquele paciente que chega no consultório, muitas vezes está dormindo sozinho, nem sabe que ronca, né? E tem uma queixa de uma insônia de manutenção. E chega e você vai investigar, e é um paciente que tem apneia e que podia se beneficiar de um tratamento, né? E muitas vezes, veja, consegue resolver duas coisas, Consegue né? resolver. Então, isso que é bem importante, né? Mesmo que a apneia, assim como no bruxismo, do zumbido, um pouco do tudo que a gente falou, tem essa origem multifatorial, e eu acho que isso é uma coisa que é importante o paciente sair do consultório, e é super bacana que a gente possa estar falando aqui, isso vai ficar no YouTube, as pessoas vão escutar, é que eles entendam que dificilmente vai ser um único fator causal. E que se eu não for trabalhar um pouquinho em cada área, realmente eu não vou ter uma resposta tão eficiente, né? Então, isso eu acho bem interessante. Não fica sempre o conceito de que só um tratamento trata tudo, ou que só aquilo que faz que é o certo. E, na verdade, a gente está vendo que a intervenção, a investigação é muito mais ampla. Não existe fórmula mágica, não existe tratamento único. Senão seria fácil, né? O paciente chega, tem bruxismo, tome essa pílula mágica aqui e seus problemas terminam. Não existe isso. A gente precisa agir no sentido de simplificar a linguagem para que isso realmente chegue no paciente, essa informação chegue no paciente. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo como profissionais, amantes da ciência e que acabam tendo essa pesquisa como linha, né? Que o paciente entenda e que a gente possa levar isso para o paciente, né? Então, transcrever essa linguagem, né? Então, é importante a gente ter essa conversa aqui para que a população tenha acesso a essa informação. Claro. Quando a gente sai do consultório, né? E eu falo, a medicina saiu do consultório, ela tem que sair totalmente baseada em ciência, porque tem quem sai sem e as pessoas acabam comprando literalmente, né? E erra e é muito complicado. E essa questão do médico, a gente pensa assim, nossa, ele vai ser extremamente técnico, o dentista é extremamente técnico. Na verdade, a gente pode ser extremamente acolhedor, né? A gente tem que tirar esse mito. E escutar é uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente ouve atentamente e o paciente provavelmente ele entendendo esse exame, entendendo essas questões das placas, dos tratamentos, ele com certeza vai fazer o tratamento melhor. Mas vamos tentar agora, assim, botar um pouco mais de lenha na fogueira. Ixi, ai. Tem um tratamento, né? Tem, na verdade, uma terapia que é muito utilizada e que a gente vê os pacientes... Eu vejo no laboratório colegas que solicitam um exame, né? Por conta da polissonografia e que a gente não mencionou. Acho que propositalmente, mas eu acho fundamental a oportunidade de ter você aqui para esclarecer isso. E a toxina botulínica? Vamos lá. Não há evidência que justifique o uso da toxina botulínica como um tratamento para bruxismo do sono ou da vigília. Os pacientes estão fazendo? Estão. Erroneamente. Eu tenho que cuidar para o que eu vou falar, porque eu acabo sendo cancelada. Mas o que a gente fala é baseado em ciência. Imagine o quanto é custoso para o paciente a aplicação de sucessivas, né? Aplicações de toxina na musculatura mastigatória, masséter, temporal, seja onde for. Quando esse paciente precisa entender e gerenciar de outra maneira. Caso seja o problema relacionado à dor, que é onde o único benefício que traria é no sentido de um alívio momentâneo da dor. Que um laser infravermelho, uma outra terapia poderia, de igual maneira, diminuir essa dor. Então, é isso que os pacientes precisam entender. Eu tenho outras modalidades muito mais simples e menos invasivas. O problema da toxina são vários. Primeiro que
como a gente falou no começo, o bruxismo ele é mediado via sistema nervoso central. Nada do que eu coloque na periferia vai fazer com que esse bruxismo diminua. Ele vai continuar acontecendo. E o sistema nervoso faz prolongamentos ali e o paciente vai perceber que cada vez mais essa toxina dura menos tempo. Além do que já foi comprovado que sucessivas aplicações de toxina na musculatura mastigatória pode causar uma piora da condição óssea, tanto em cabeça da mandíbula quanto no ramo da mandíbula. Então, o paciente tem uma diminuição, né, dessa estrutura óssea, uma reabsorção. E isso é bastante preocupante. Então, bom, terceiro ponto, eu acho que um dos principais. Os pacientes que acabam fazendo essas aplicações sucessivas, eles acabam recorrendo a um especialista, então, porque eles acabam tendo dores em outros lugares, em outra musculatura, de dificílimo controle. Então, quando eu acabo entendendo que paralisar o movimento, diminuir a contratura do masseter vai beneficiar o paciente, eu não entendo, eu não imagino que o corpo reconhece isso e ele acaba sobrecarregando um outro músculo que não é um músculo de força, como o masseter é. E ele acaba tendendo a fazer esse quadro de dor maior nesse paciente. Acaba piorando. Isso é um ponto importante, né? Porque o paciente que busca o alívio da dor, como você mesmo colocou, existem várias formas de poder oferecer isso. É sempre um custo-benefício, né? Não Sim. só custo, dizendo em termos financeiros, mas o custo da saúde, do prognóstico, da evolução, né? Sim. Isso só é possível através de pesquisa, da gente saber, e da vida como ela é, Sim. né? Então, dos casos que a gente percebe, isso eu acho um ponto muito importante, porque tudo que é uma doença, né? Todas as doenças que elas têm várias causas, e elas têm vários tratamentos, né? Então, abre muito espaço para que o paciente, muitas vezes, vai fazer o que não é o adequado, né? Então, Sim. isso é uma coisa que é importante. Bruxismo, apneia, né? Várias questões que o paciente pode... Insônia, né? Que o paciente pode acabar indo por um caminho e que, às vezes, vai piorando aquele fator, sim, né? Sim. Isso é uma coisa que... É recente o uso da toxina para isso? Não. É uma coisa já que é antiga mas que ainda continua, digamos assim. Para a questão do bruxismo é relativamente recente. Porém, a toxina tem um lugar. Né? Ele tem um lugar importantíssimo, por exemplo, para alguns casos de neuropatias orofaciais. Então, tem vários grupos pesquisando nessa linha o uso da toxina. E é importantíssimo. A gente não pode tirar claro, o papel, mas bem indicado. É muito problemático a gente colocar uma terapia como trata tudo. Por exemplo, placa. Vamos falar de placa. Placa trata bruxismo, trata DTM, qualquer tipo de DTM. Não. Então, não é porque o paciente tem DTM que ele precisa de placa. E não é porque ele tem bruxismo que ele precisa de placa. Toxina agora é a solução dos problemas. Se fosse, eu estaria tirando dinheiro de pá dentro do meu consultório, se fosse a resolução de todos os problemas, e não é. Não é. As questões são mais complexas. Então, existe sim indicação, óbvio, porém, tem que ser analisado, né? Para alguns casos, algumas neuropatias, algumas condições dolorosas, sim. Ótimo, é super importante. Acho que foi a mensagem que eu gostaria de deixar. Que a gente colocasse, porque a gente percebe um movimento muito grande disso, e eu não sou dentista, mas
a gente fica na dúvida até do que o paciente, realmente o que ele fez, ou o que ele deveria fazer, e eu acho que existem profissionais especialistas, né? Então, isso tudo a gente está falando para poder frisar bastante essa questão. E lembrando também da questão, a gente está falando da apneia, de lembrar da parte respiratória mesmo, do nariz, né? Então, eu vejo que muitos pacientes, às vezes, eles vão e não tem esse tratamento, você falou lá no começo da rinite, que é super prevalente, e às vezes já chega com um aparelhinho, muitas vezes, né, que a boca fica numa situação mais fechada, e que às vezes tem dificuldade. Eu falei, não, mas é questão do nariz, né, que pode ajudar, e é uma terapia adjuvante também, né, que é bem importante, né, e como a gente falou na criança. Eu já recebi criança tomando medicamento por conta do bruxismo, né, e era uma criança que tinha muita rinite, então a gente sabe que essas questões aí são importantes. Uma das outras perguntas, acho que você respondeu brilhantemente todas as questões que eles levantaram, mas e chiclete? Nunca? Chicletes, para uma parcela da população, ok. Para quem tenha todo o hábito parafuncional, mascar chicletes, o roer unha, ele pode ser não benéfico para uma parcela que tenha dor nesses músculos, e daí realmente não adianta. Esqueça, tire da sua vida. Né? É uma questão, né? O diabético não pode comer açúcar. Né? O paciente com uma DTM muscular tem que ficar longe dos chicletes. Então tá respondido já. Então é isso. Não tem nada de novo que a gente possa falar, não, né? Não. Ai, perfeito. Bianca passou quase 1 hora já. Jura? Juro. Foi ótimo, vai ter que voltar, porque tinha muitas outras coisas para falar. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem final, assim, o que você poderia alertar as pessoas que sofrem com essas questões de dor facial, do bruxismo, como que orientar, quem que elas devem procurar, né? Acho que deixar uma mensagem, e até porque tem muita coisa comportamental envolvida pelo tudo que você falou aqui, né? Então, deixar uma mensagem para quem está nos escutando. Eu acho que o mais importante como mensagem é que existe o especialista nessa área, que é o especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. É ele que vai saber entender, gerenciar, diagnosticar, indicar os melhores tratamentos. Infelizmente, a gente tem ainda poucos especialistas nessa área, mas no Brasil todo a gente tem especialistas. Acho que uma dica é né, quem está nos assistindo pode acessar as bases da SBDOF, que é a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial e Disfunção Temporomandibular. Eles têm um indicador profissional lá, que você pode colocar a sua cidade, seu estado, e ele indica profissionais, ou em cidades próximas. Esse é o profissional. Então, ortodontista, ele vai tratar o alinhamento dos dentes, ele é extremamente necessário. O cirurgião, ele pode ser requisitado nos casos em que o paciente não evolua bem o tratamento e a gente precise de uma intervenção cirúrgica. Porém, o profissional que deve ser procurado é o profissional da disfunção temporomandibular e dor orofacial. Existem profissionais que estão em áreas, executam 2 áreas. Eu, particularmente, há 18 anos, me dedico única e exclusivamente a essa área. Então, eu costumo dizer para meus pacientes que eu não faço uma limpeza de dente mais no meu consultório há muito tempo. Então, é necessário a figura desse profissional, e procurem. Porque o tratamento de todas essas questões são muito mais baratos do que você ficar quicando de profissional em profissional atrás de uma solução milagrosa que não existe. E a ideia, muitas vezes, mas eu não vou curar. Mas existe tratamento, assim como várias condições, né? Sim. E que vai conseguir ficar com um período de remissão e ficar bem. Acho que isso é bem importante. Deu para passar muito bem essa ideia. Sim. Bianca, muitíssimo obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco no podcast. Uma pessoa
que, né, eu admiro bastante, que estuda muito. Então, é justamente esse perfil que a gente gosta de conversar e poder trazer informação de qualidade para todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço muito, é uma honra. Estou às ordens, se quiser marcar parte 2, 3, 4, estaremos aqui. Sim, tem muita coisa, né? O mais bonito, eu acredito, da medicina do sono, e aqui o Sonocast é interessante porque já veio neuro, otorrino, agora odontólogo, porque é uma área realmente multidisciplinar, Sim, né? sim. E quanto mais a gente consegue agregar essas áreas, mais a gente beneficia o paciente, né? Sim. E a gente aprende muito também, Sim, né? com certeza. Com certeza. Eu já sou uma otorrino, colho muito mais para os dentes. Opa! Isso é importante, Muito obrigada a você que nos assistiu. Compartilha com quem sofre com essa situação, com quem precisa de ajuda. Fica gravado no YouTube, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Um beijo e ótimos sonhos.